Você está ouvindo o Controversa Pop no Controverso Multicast. Fala, ouvintes do Controversa, bom dia, boa tarde e principalmente hoje, boa noite, porque o tema que falaremos hoje é muito especial. É o primeiro pop do ano e vamos falar de vampiros, é isso mesmo. Vocês ouvintes hoje serão condes e condessas. Eu sei que já passou outubro, mas um cara resolveu lançar um filme no final de dezembro para sair no Brasil início de janeiro, então estamos aqui para carimbar o pop com o tema vampiro. E tem muita coisa para falar. E para isso, tô aqui com meu amigo Conde Paulo. E aí, galera, estamos aí para mais um episódio, para trazer nossos conhecimentos aí sobre os Condes Drácula, os Nosferatus, Estripador de Sangue, os Bento Carneiro, Vampiro Brasileiro e tudo mais aí. Perfeito, Pauleira. E também estamos aqui com o Vlad Marques. Caralho, olha aí. Pô, sem mais delongas, né? Queria pedir pros ouvintes aí já preparar o seu crucifixo, sua estaca de madeira, seu dente de alho e principalmente, né, proteger esse pescocinho aí, porque hoje o sangue vai pingar aqui nesse Controversa, pô. Tudo indica que isso vai acontecer. Excelentes referências. E como o Paulo aí já falou, hoje nós falaremos principalmente de Nosferatu, que é o filme aí lançado no início de janeiro aqui no Brasil. E junto com o Nosferatu, vamos falar um pouco sobre a personalidade vampiro na cultura pop, né? Que isso aí realmente eu não sabia, mas tem muita coisa pra falar. Pra mim existiam uns 2 filmes de vampiro no mundo. Mas é isso. Então, bora pro respiro. Solta a transição, Fred. Música de terror, de vampiro. Lobo, Ivan, au! Fucking broad will never understand me. I'm not gay, I just wanna boogie to some Marvin. What you think of Haley? Fuck her, Wolf Haley robbing him. I'll crash that fucking airplane at that faggot nigga Bob is in and stab Bruno Mars in his gut. Então, como eu falei, tem muita coisa pra falar de vampiro. E pra começar, eu gostaria de chamar novamente meu amigo Paulo aí pra contar como que surgiu, né? Eu imagino que não dê pra falar como que surgiu exatamente, mas como que essa história de vampiro começou a ser passada aí entre as gerações e surgir a imagem que a gente conhece hoje. Diga aí, Paulo. Então, vou aqui já fazer o disclaimer, né? Que eu não sou nenhum vampirólogo, né? Meus estudos sobre a cultura vampírica se resumem a gravar esse podcast aqui. E foram estudos, eu diria, de menos de meia hora. Você não é o personagem do William Dafoe, não? Especialista em vampiro, pô? Olha lá. Não sou da família Van Helsing, eu não sou da família do Richter lá do Castlevania, né? I get the reference, mas referência a gente tem, isso eu não posso falar que eu não tenho, que já vi muito filme de vampiro, já li muito quadrinho, né? Mas vamos lá, vamos começar do princípio, né? O princípio da ideia de vampiro, da imagem, da imagética que a gente criou de vampiro na cultura de forma geral é bem nebuloso, assim, né? Como todo tipo de mito de monstro, de criatura, é muito difícil você tentar mapear de onde surgiu. Mas se diz que na Idade Média, ali, até na Idade Antiga, antes disso, haviam diversos mitos de criaturas que devoravam seres humanos, que bebiam sangue de seres humanos, tanto na Grécia Antiga, na Mesopotâmia, entre os eslavos também, né? E por muito tempo permaneceu assim. Eu não vou falar em detalhes, porque, como eu já disse, eu não sou especialista nisso, eu nunca me interessei particularmente nisso, mas por muito tempo permaneceu na oralidade, assim, né? Demorou muito tempo pra alguém pegar essas ideias de uma criatura imortal que bebe sangue e juntar isso numa coisa só. E isso só foi acontecer de fato na literatura. No século XVIII foi onde começou a surgir histórias de vampiros mais parecidas com o jeito que a gente entende que são vampiros, né? E uma história que foi uma história que surgiu como uma espécie de mito ao redor de uma pessoa que existiu, né? Que era o conde húngaro, né? Vlad Tepes, ficou conhecido como Drácula, que era um cara muito cruel de verdade, assim, que tinha várias histórias e vários rumores ao redor da figura dele, de que ele torturava pessoas, que ele bebia sangue de pessoas. E a partir da imagem desse cara que se criou o primeiro vampiro, né? Que foi um conto de 1819 do John Polidori. Mas só depois, em 1897, que a gente vai ter aí sim a história definitiva de vampiro, né? A pioneira disso tudo, que é o Drácula do Bram Stoker. Maneirinho! Né?
não me agrada muito. E disso acho que a gente já pode dar um pulo, né? Que não é tão grande se a gente for ver. É um pulo de... né, um pulo grande, sim, de mais de 100 anos. A gente já pula pro Nosferatu, né? Porque, beleza, se criou a ideia de vampiro na literatura com o Bram Stoker. Você vai ter ali nos anos posteriores a isso outros livros copiando essa ideia e refazendo esse mito. Mas eu acho que não é tão interessante, porque a gente não vai focar aqui em literatura, né? A gente vai falar mais de cinema de vampiro. E então é legal já falar do Nosferatu, né? Que se o Drácula do Bram Stoker, o livro é de 1897, o primeiro filme de vampiro do cinema, que não é o Nosferatu, desculpa, eu tô errando, tem um outro filme que acontece antes, que é o filme Drácula Halala, ou A Morte de Drácula, que é um filme húngaro, e é um filme que é tão obscuro que basicamente se perdeu, né? O Marx trouxe essa informação. Basicamente ele não tá totalmente perdido, aparentemente em algum lugar da internet a gente tem acesso a 12 minutos desse filme, né? Mas, pô, filme de 21, você pega o próprio Nosferatu de 22 pra assistir, ele já parece meio não, né? Um filme velho mesmo, um filme antigo. Esse filme húngaro, então, pô, vamos tentar imaginar, fazer um exercício de imaginação, o que não deve ser isso daí. E também se a gente pensar no próprio país onde ele foi produzido... É exatamente o que eu ia falar. O que tem na Hungria de filme, pô? Até hoje não existe, né? Uma produção húngara de cinema. E ao contrário de... Na Hungria não tem nem pessoa direito, vai ter filme, pô. Não tem jeito, não. Então, e ao contrário de Nosferatu, que aí é o filme que a gente vai falar mais nesse podcast, né? O de 22, ele foi feito na Alemanha pelo Murnau, e foi a primeira adaptação do mito do Drácula, do livro do Drácula, né? Só que foi uma adaptação não autorizada. Até por isso, você tem muitas diferenças, assim, na construção do personagem do Drácula, que não é o Drácula, né? Ali é o Nosferatu. E o próprio filme, ele sai muito na frente nesse sentido de se tornar um filme maior, porque naquela época a Alemanha já tinha uma tradição muito maior de cinema. Eles eram muito mais visionários e vanguardistas, e tinha um investimento muito maior em cinema na Alemanha naquela época, né? Tanto que ele é um filme do expressionismo alemão. Nenhuma dessas palavras existem na Bíblia, Paulão. Que é um movimento de diretores e de artistas alemães, né? Porque eu acho que o expressionismo não fica só no cinema, ele atravessa várias mídias ali, né? Da Alemanha. Mas o expressionismo, pode falar. Agora que você falou, Paulo, realmente o Nosferatu é igual o quadro do Grito lá do Edward Munch. Sim, então. Igualzinho, pô. Sim, lembra muito. É expressionista mesmo, essa porra. E expressionismo alemão tem outros filmes. Tem aqui um outro filme muito famoso, que é o Laboratório do Dr. Caligari, né? Uhum. Então, naquela época, a Alemanha era muito forte em termos de cinema. Eu acho que até por isso esse filme foi tão impactante pra época, né? E eu acho que mesmo hoje, mesmo sendo um filme velho, ele tem muita coisa interessante, assim. Ele é um filme que flui bem, considerando quando ele foi produzido, né? Sim. Tipo, eu, por exemplo, eu gosto muito de cinema velho, mas cinema mudo, pra mim, tem uma barreira muito grande. E eu acho que esse filme é um dos filmes que sobrevivem bem, apesar de ser um filme mudo, né? E o Nosferatu também, de 22, eu acho que tem uma parada que é interessante da gente contar, é que, pô, o Nosferatu de 22 era pra ser um filme banido, né? Um filme perdido também, porque teve toda uma treta lá com eu acredito que foi a própria esposa não sei, cara, esposa de alguém referente. Do homem que escreveu Drácula, né? Eu acho que era... Ouvi falar disso. Não, provavelmente não, deve ser família, né? Porque eu já devia estar... eu acho que é familiar, não era esposa, né? Por causa da diferença de tempo aí, bem provável que seja. Mas foi algum familiar mesmo, referente à história original do Drácula, que, tipo assim, viu muitas referências, muitas similaridades na obra de Nosferatu e quis que o filme fosse banido, né? Queimasse todas as cópias, e ela ganhou na justiça, inclusive. Aí o processinho no colo da Alemanha, né? Caiu o processinho, mas felizmente esse filme já tinha atravessado os mares aí, já tinha pingado aqui na América do Norte e tal, e acabou sobrevivendo até hoje, né? Pra contar a história aí, que hoje a gente consegue ver esse filme simplesmente pesquisando no YouTube. Então é interessante a gente pensar que tem toda essa simbologia por trás do Nosferatu de 22 também, né? Que era pra ser um filme perdido e felizmente não aconteceu. É de se pensar também que tinha 3 anos que os caras tinham acabado de perder guerra e tava fazendo filmezinho, pô. Aí também não. Isso reflete muito no filme, né? Aí por isso que perde em tudo. Perde na guerra e perde até no tribunal. Se fodeu, Nosferatu. É interessante porque esse filme, como ele foi a primeira adaptação, eu imagino que o conceito de vampiro, ele ainda não era tão forte assim. Então qualquer coisa que você fizesse de vampiro... O imaginário geral, né? Você fala. O conceito de imaginário, de uma criatura mística, assim, da cultura pop. Ainda não era isso. Não existia nem cultura pop, né? Se a gente for parar pra pensar. Muito legal, velho. Tipo assim, porque o que você tá querendo dizer, assim, é que talvez a gente que mora aqui nas áreas da América, a gente nunca, talvez, nem entraria em contato com a ideia do vampiro, né? E era o primeiro contato... E esse filme facilitou muito isso. E era o primeiro contato deles com essa ideia também, né? Se for parar pra pensar, no cinema, pelo menos. Tipo, por mais distinto que você fizesse o filme do Drácula, como esse filme tem muitas diferenças também do Drácula, provavelmente as pessoas entenderiam como plágio, como uma cópia, porque o conceito ainda não era forte o suficiente. Tipo, você não... A ideia era toda do cara ainda, de certa forma, do Bram Stoker, né?
né? Então eu acho isso muito interessante. Isso representado pelo fato de que quem processou foi um parente, né, Então é muito... Stoker. Então não foi nada de fora, assim, vindo do público, foi de uma pessoa que estava realmente ali dentro do círculo sobre vampiros, sobre Drácula, então faz muito sentido isso que você tá falando. E é muito interessante também porque a cultura é muito sobre isso, né? Sobre você se apropriar, refazer, copiar, roubar às vezes ideias e fazer as coisas fluírem, né? Esse filme é muito baseado nisso e olha o que ele gerou, né? Pô, mas vocês estão falando muito aí, tô tentando pegar, mas e do que o público quer saber? Quanto que o vampiro chega em Hollywood mesmo? Para de fazer esses filmes europeus ruins aí e faz filme bom de vampiro? Então, Mateuzinho, em 1931 saiu o primeiro filme do Drácula, né? E aí já é um filme de estúdio, já funcionando dentro da indústria mesmo do cinema, porque vale lembrar que tanto que o Matheus até fala, brincando aqui, mas é bem verdade, a Alemanha estava numa guerra, então esses filmes eram filmes de guerrilha, né? Eram filmes meio mambembes, meio teatrais, assim. Eles não tinham a estrutura que aí em 1931 Drácula veio a ter, que já veio com um ator de nome, que era o Bela Lugosi, que ganhou ainda mais nome com esse papel, né? Ele acaba que o Bela Lugosi, ele meio que cria muito do rosto que a gente tem pro Drácula na cultura pop. Depois dele, ele meio que virou um rosto clássico, assim, pro personagem, né? Quando você pensa no Drácula, com aquele cara alto, né? Com cabelo lambido. Pensa em vampiro, é isso aqui. É basicamente a imagem dele. Um manto preto ou vermelho. A capa, né? A capa, né? Isso. Bela Lugosi, que inclusive ficou eternizado por aquela música muito boa do Bauhaus também, né? Sim. Então, Fred podia soltar um trechinho aí. White on white, translucent black capes, back on the rack. Bela Lugosi's dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled, red velvet lines, the black box. Bela Lugosi's dead. E também essa adaptação é a primeira adaptação oficial, de fato, né? Teve uma compra de direitos ali para adaptar o livro. Afinal, era a Universal que estava botando dinheiro no negócio. E isso foi muito importante para o negócio circular de verdade. Aí eu acho que, beleza, o Nosferatu foi um primeiro passo, mas o Drácula, de 31, foi aonde você meio que estabeleceu completamente o que seria o vampiro clássico, né? A ideia clássica de vampiro. Né? E nesse contexto começa justamente os contrapontos, né? Porque a gente deu uma conversada aqui antes de começar o episódio, e a gente tava falando sobre justamente essa oposição que existe dentro do próprio termo vampiro, né? Porque, igual o Paulo descreveu aí, o Drácula de 31, ele surge de uma forma muito mais formal, aristocrata, né? O cara pomposo, bem vestido e tudo mais, que no fim das contas esconde uma besta, né? Atrás daquela vestimenta garbosa. E a gente tem o Nosferatu, que apesar de ter sido uma obra nem tão original, mas que não partia de uma literatura já estabelecida como o filme do Drácula, ele aparece como uma figura bem mais bestial, né? Uma figura doentia, pálido, parecendo um cadáver. Grotesco, né? Uhum. Exato. Então aí a gente começa já a ver um pouco dessas duas vertentes de vampiro que se estenderam no decorrer de toda a cinematografia, né? Então a gente continuou vendo até hoje vampiros que mais se aproximavam de um Drácula, né? Um civil, quer dizer, uma besta civilizada, e um Nosferatu, que é totalmente besta, né? Um bicho totalmente repulsivo. Então, eu acho que vale a gente fazer essa menção ao filme do Drácula e toda essa cronologia muito por causa dessas duas vertentes que tiveram segmento no cinema, né? Tanto uma quanto outra. Então, o Drácula mesmo, ele era realmente uma besta? Ele era mau? Era o bicho mau? Dúvida sincera mesmo. Ele é justamente o que o Marx explicou, né? Ele era esse cara... Ele é aquela besta civilizada. Ele era um conde, ele era um nobre, era um cara que usava da posição dele pra, às escondidas, fazer todo tipo de crueldade. A ideia do vampiro é meio que isso, né? Na noite ele se revela e faz as crueldades dele, mas durante o dia, claro que tem a ideia de dormir também, eu não sei até que ponto isso faz sentido, mas na ideia original do que inspirou o vampiro, era justamente esse cara que era sempre elegante, né? Aquele cara garboso, que todo mundo olha, pô, esse cara aí é o foda, né? É o cara que tem um castelo, tipo, é uma figura muito elegante que carrega dentro de si uma fera que usa dessa posição que ele tem pra conseguir fazer os crimes, as maldades dele, né? Então tem esse contraste nessa dicotomia do vampiro que é muito interessante, né? Ele é um monstro sedutor, né? Ele primeiro seduz a vítima pra depois fazer o trabalho dele. E o próprio Bela Lugosi, que era o ator, ele era considerado um dos galãs da época, né? Então, assim, ele... E assim, a gente tá conversando aqui, cara, eu parei pra pensar que é interessante mesmo que essa parada da figura do Drácula, né? Como essa identidade oculta dele, ela influenciou não só nos filmes de vampiro, né? Mas quando a gente pega pra ver um filme de herói básico aí, a gente tem também essa questão do personagem que de dia ele salva o mundo e
de tarde ele trabalha um CLT como nós, né? Assim, não tô querendo estender muito essa questão da influência, mas eu acho que tem também um pouco, até por causa da idade desses filmes, né? Tem a coisa do Mr. Jekyll lá, né? O médico monstro, né? Também, que é bem isso, né? Vou ver. É uma ideia que não é nova, né? Que se repete muito, mas eu acho que essa coisa do Drácula, da estética do negócio, é tão interessante, tão criativa, que criou um marco, assim, né? Um marco cultural mesmo, porque todos esses elementos, né? O castelo, as vestimentas, o sangue, né? Toda a imagética ao redor da figura do vampiro, eu acho que foi o que tornou a coisa gótica, né? Que depois vai ficando mais forte, foi o que deu pra ele essa aura, né? Essa aura que tornou esse negócio que era um personagem num conceito, né? Que isso que eu acho que é o mais foda, porque começa como uma criação no cara que ele vê tem um monte de coisas soltas, ele resolve organizar e criar essa figura do Drácula, né? E depois as pessoas olham e pensam, pô, que conceito legal, e eu vou pegar esse conceito e fazer todo tipo de variação ao redor disso. E quando a gente avançar aqui no histórico, a gente vai ver como varia, né? Como as pessoas vão tendo ideias novas a partir da ideia do vampiro, né? Pô, minha pergunta até foi porque realmente eu não sabia, eu conheço a história do Drácula, mas não, tipo, só tem aprofundação nela, nunca pesquisei sobre ela. Porque o que eu conheço mais de vampiro é o vampiro mais moderno mesmo, que inclusive é o que a gente vai falar logo depois aqui, que tem várias décadas de filmes de vampiro, com 72 adaptações de filmes de Drácula, mais uma de Nosferatu, e eu acho que a gente já pode partir pra falar dos vampiros modernos até, pular essas tantos de variações de Drácula aí. É até legal o Matheus ter pontuado isso, né? Porque eu acho que aí o Drácula, por muito tempo no cinema, ele fica sendo feito e refeito e reforçado a imagem dele, né? Que o personagem ele fica muito popular nessa primeira adaptação. Eu acho que até os anos 60 ali é muito Drácula, muito Drácula, muito Drácula. Nos anos 70, no cinema americano, você tem aquela virada, né, na nova Hollywood, com diretores novatos que estavam ali tentando se provar de um jeito diferente, né? Fazendo um cinema mais experimental, que olhava mais para cinemas novos da Europa, né? Que a gente pode falar do Scorsese, do De Palma, Coppola, né? E essa galera, ela vinha olhando para o que estava sendo feito, o que tinha sido feito no cinema e tentando trazer uma perspectiva nova, né? E daí que a gente tem, por exemplo, um filme que eu gosto pra caralho, de 77, né? Que é o Martin, que é do George Romero, que é o mesmo cara da Madrugada dos Mortos-Vivos lá, o primeiro filme de zumbi. Ele faz um filme de vampiro, que é esse Martin, onde o personagem, o filme cria o tempo inteiro essa dúvida em você se o moleque do filme, né, que é um adolescente, se ele de fato é um vampiro ou ele é um louco, assim, um serial killer, sabe? O filme o tempo inteiro ele pega essa coisa do vampiro e tal, o moleque ele age como um vampiro, só que o filme nunca te explica de certo, né? Ele nunca te dá a certeza de que a parte vampírica do negócio é real mesmo, ou se o moleque só é um esquizofrênico que mata as pessoas de maneira gratuita, né? Caralho, massa esse filme. O conceito é muito foda e o filme é muito foda. O Romero é um diretor absurdo, assim. Então é um filme que mostra que, tipo, olha, a gente viu o que tá sendo feito, vou fazer uma parada louca, assim, completamente diferente, né? E ao mesmo tempo, em 1979, né, a gente vai voltar agora a falar de Nosferatu, a gente teve uma refilmagem desse filme que foi clássico, por um outro diretor alemão chamado Werner Herzog, e esse diretor era um diretor que estava ficando muito popular assim nos anos 60, 70, né? Ele fez vários filmes que ficaram bem grandes no circuito ali mais um circuito mais alternativo, né? Cannes, essas coisas. Um deles é o Fitzcarraldo, que é um filme muito bom. Ele resolveu refilmar Nosferatu, mas modernizando, né? De certa forma, e aplicando muito o estilo dele, né? Sim. Faz muito tempo que eu vi esse filme, então não tenho tanto pra falar dele. O que vocês chegaram a assistir? Vocês viram alguma coisa sobre esse filme? Cara, assim, nos estudos de 30 minutos aqui, eu já vi algumas cenas do filme e algumas videoessays falando sobre essa simbologia, a cronologia do Nosferatu também. Eu vi que nesse Nosferatu de 79, tem uma informação que é bem interessante, que a gente deixa de tratar de cinema mudo para tratar de um filme com diálogo, né? Então já é um filme moderno mesmo. Nesse filme do Nosferatu de 79, a gente tem meio que uma humanização daquele Nosferatu bestialista que a gente viu no primeiro filme. É um Nosferatu mais triste, mais esguio. Assim, ainda tem toda a questão dele se esconder nas sombras, né, dele ser, mas assim, ele é bem mais visto como um ser recluso, sabe? Não é exatamente uma besta, apesar dele ser um vampiro, o Herzog, ele tenta dar meio que uma humanizada, meio que trazer um pouco de por que aquela criatura ela é tão mal vista e excluída da sociedade. E assim, esse filme, ele também é permeado de comentários políticos, né? O Nosferatu de 79, inclusive a cena mais emblemática dele, que eu já assisti ela no YouTube, por exemplo, dos personagens do
filme dançando sobre os ratos invadindo a cidade, sabe? Então eles estão tendo meio que um último banquete antes da tragédia da praga tomar conta da cidade, né? Então o filme é bem lembrado por esses comentários políticos e até históricos, né? Sobre o que estava acontecendo na época. E também por essa questão deles darem mais uma humanizada no Nosferatu e deixar de ser exatamente aquela besta 100% repulsiva e maldosa do primeiro filme. Ele ainda é um vampiro, mas já tem um pouco mais essa pegada mais triste, mais depressiva, sabe? Incluída nesse filme também. Então já é um passo diferente do que o primeiro filme tinha dado. Nesse tempo que o Marcos estava falando aí, eu fui ver esse negócio dessa dança na Cidade dos Ratos. Parece que o diretor soltou rato mesmo do set pra gravar essa porra. Sim, pô. Eram ratos reais, tá? Ele queria o realismo. O cara é focado no trabalho dele. Alemão fé da puta. E os atores dançaram mesmo, né? Não só os ratos existiram, como a dança também existiu. Alemão fé da puta, sabe? Conhece CGI, não? Pô, e agora que a gente falou por último aí, o Marcos estava comentando sobre o Nosferatu de 79, né? Eu acho que a gente já pode puxar aqui a pauta principal desse episódio que o ouvinte tá querendo ouvir, que é sobre o Nosferatu 2024-2025, né? 2024, porque é o ano de lançamento real lá nos Estados Unidos. Então, antes de falar sobre a história, falar do Nosferatu, eu quero uma nota. Nota sobre o filme. Marcos? Já chega assim pedindo nota, mano? Já chego assim. Eu quero a nota porque se nós deixar pro final, nós esquece. Pior que é, mano. Quantos morcegos? Eu não lembro se meu Letterboxd eu dei 4 morcegos ou 4,5 morcegos, pô. Mas eu, pensando melhor, agora que a minha opinião já tá mais diluída com o tempo, né? Eu acho que pra mim é um sólido 4, tá? Um sólido 4 morcegos. Eu sou meio suspeito pra falar, eu gosto muito do filme do Robert Eggers. Inclusive, um dos meus filmes favoritos, né? Foi o Robert Eggers que dirigiu, que é o Farol. Maneiro pra caralho! E Nosferatu tem muito dessa cinematografia dele, né? Esse de 2024. Eu gostei demais, assim, dessa parte da cinematografia, mas, por outro lado, eu sou obrigado a dizer que eu acho que Nosferatu funcionaria bem melhor se ele fosse uma obra por si e não uma adaptação, sabe? Eu acho que muito dos pontos negativos do filme, Nosferatu, né? Ele vem do fato de que ele é uma adaptação, então ele tem que trazer um pouco daquela história muito básica das outras obras, né? Das obras mais antigas para os anos atuais e tentar fazer aquilo lá ficar interessante ainda hoje, né? A gente já veio discutindo aí um pouco sobre essa cronologia dos vampiros, mas eu acho que vale até a gente mencionar as obras mais modernas, né? Que meio que tirou um pouco dessa parada do susto, né? Do horror da figura do vampiro. E a gente tem, por exemplo, o filme do Crepúsculo e mais uma pancada de filme aí que a gente pode falar que, pô, esse filme aqui é de vampiro, mas não dá medo. Então, o Nosferatu meio que chega com toda essa carga, né? De tentar fazer essa criatura ainda assustar, ainda causar algum tipo de assombro. E aí que eu acho que o filme mais brilha, por tentar trazer uma cara nova. De cara nova, de um jeito novo. Mas quando ele tenta trazer para os anos de hoje, né, essa adaptação, essa história original, eu acho que aí que tá o ponto mais fraco do filme. Então eu acho que um sólido 4 aí por causa dos meus elogios, né, dos meus aspectos positivos, e não é 5 por causa desse... Eu acho que ainda tem muita coisa a ser criticada nesse filme. Então, 4 morcegos? 4 morceguitos, Matheus. Cara, inclusive falando aqui de morcegos, um off-topic, alguém sabe o porquê que vampiro é relacionado aí com morcego? Seria só por chupar sangue? Vampiro transforma em morcego mesmo? Que porra que é essa aí? Alguém sabe trazer informação? É só porque os dois chupam sangue? Pô, mano, eu não tenho muita informação, não. Eu acho que é por causa que os dois chupam sangue, os dois gostam de escuro, os dois dormem de cabeça pra baixo, tá ligado? Mas nem é todo vampiro que faz isso também, né? Pô, uma coisa que eu acho que vale a gente mencionar aqui pra estrutura do episódio, né? A gente tem que fazer uma sinopse do Nosferatu, né? Antes de... Agora que eu já dei a minha nota, pô. Calma. Vou dar minha nota e eu faço a sinopse aqui, Então fechou. Controvérsia é assim. Nós decidimos no meio junto com o ouvinte. E pra você, ouvinte, vou dar minha nota e ao desenrolar do filme, do que a gente for falando sobre o filme, eu falo o porquê da minha nota. Mas são 2 morcegos. 2 morcegos e é isso. Não saberão mais até a gente começar a falar sobre o filme e vamos lá para a sinopse de Nosferatu 2024. Então, Nosferatu.
simplesmente é um vampiro, né? Um conde. No filme ele não se denomina como vampiro, mas ele é a imagética de um vampiro. E ele é um conde, o conde Orlok. Ele não é húngaro igual o Drácula. Eu não lembro de onde que ele é, mas é da Alemanha mesmo. Transilvânia, né, que eles falam no filme. Qual que é o nome? Da Transilvânia, pô. Ah, é Transilvânia mesmo? É, inclusive é a país, né? O Transilvânia é um país, cara? Eu não sei, caralho. Ah, eu acho que é uma região. É uma região, né? Então, inclusive é a região que mora o que foi a principal inspiração pro Drácula, né? Que o Paulo citou no começo da cronologia, que é o Vlad, o Empalador, né? Era Transilvânia é uma região no centro da Romênia. Fica a informação. Então, Nosferatu, Conde Orlok, ele é da Transilvânia. E ele, nesse filme de 2024, não sei em relação aos outros, eu só assisti esse, a trama é que ele chama um corretor de imóveis pra comprar um casarão, um castelo numa cidade da Alemanha que eu também não sei qual que é. Você lembrar, Marcos? Pô, mano, eu só lembro a cidade do primeiro filme, velho, mas eu não sei se é a mesma. A do primeiro filme, a gente esquece, né? Tanto faz. Tanto faz. Mas então o Conde Orlok, ele morava distante e chama um corretor de imóveis pra comprar uma casa ali na cidade X, onde tem uma mulher. Essa mulher, a mulher do Nosferatu, é a mulher que tem uma conexão com ele. Então, o objetivo do filme ali é que o Nosferatu se encontre com essa mulher. E como que ele faz isso? Através do marido dessa mulher, que é o corretor de imóveis. Então, o Conde Orlok, ele tem uma breve relação ali com o corretor de imóveis pra conseguir atingir o objetivo de estar chegando nessa cidade. Quando ele chega na cidade, ele vem trazendo a peste com ele, que são os ratos, vem trazendo toda a desgraça e imundície pra cidade, a fim de se encontrar com a sua dama. Que, se eu falar mais, eu vou contar o final. E a gente já vai falar sobre o filme. Então, é basicamente isso aí. Acredito que é a mesma trama do primeiro e do segundo filme do Nosferatu. O que muda é a identidade visual, alguma coisinha ou outra ali do personagem, e o bigode na cara do Conde Orlok. Perfeito, pô. Muito bom que você mencionou o bigode, inclusive o bigode que tem dado o que falar aí nas redes sociais, né? Tem. Robotnik tá aí. Parece demais, mano, real. Igual eu tava falando, né, na parte que eu dei a minha avaliação do filme, minha nota, essa pra mim são as partes que o filme mais se destaca, Matheus. Tipo, são justamente as partes onde ele ousa inovar, tá ligado? Porque, assim, ele tá adaptando uma obra que já é muito conhecida, assim, no âmbito do cinema no geral, tá ligado? Todo mundo conhece o Nosferatu, conhece a figura do Nosferatu. Talvez não sabe muito bem da história, né, dos detalhes, mas sabe o que é a figura ali do Nosferatu. Já viu no filme, já viu no desenho do Bob Esponja, alguma porra assim. Todo mundo já viu. E o Eggers vai lá, olha pra aquilo tudo e fala assim, pô, eu tenho muita vontade de adaptar isso, porque, inclusive, é verdade, tá? Uma das primeiras obras que o Eggers já fez tinha sido meio que uma adaptação, meio disfarçada de Nosferatu, só que foi pro teatro, se eu não tô enganado, nem foi pra filme, não. O Eggers tem poucos filmes. Então, tipo assim, sempre foi um sonho dele, né? Durante muito tempo foi um sonho dele fazer uma adaptação pro Nosferatu. E aí ele vai lá, pegou e decidiu trazer um monte de elemento que a gente pode dizer que é bem original pra trama, sabe? É aí que eu vi o Nosferatu de 2024 brilhar. E aí a gente tá falando do bigode aqui, né? Que eu acho que simboliza bem essa questão da inovação, mas ainda meio enrustida do Robert Eggers. Mas tem muita coisa também, por exemplo, eu não sei se você teve essa percepção, Matheus, mas a Ellen, que é a personagem lá, a esposa, né? Angustiada lá, a filha do... A esposa do corretor, que tem a conexão com o Nosferatu. Isso, ela é um personagem muito mais secundário nos outros filmes, tanto no de 22 quanto no de 79. Agora, nesse filme de 2024, ela é basicamente a protagonista junto com o Nosferatu, né? A gente tem um trecho do filme lá onde o marido dela tá indo, né, na mansão do Nosferatu, do Conde, e nessa parte, assim, ela fica meio fora das câmeras, mas depois que o Nicholas Hoult volta lá pra cidade, ela rouba a cena, né? E desde o começo do filme, na verdade, as primeiras cenas são todas dela com o Nosferatu. Então, tipo, é esse tipo de coisa que eu gosto de falar que eu curti no filme, sabe? Que foram esses momentos de originalidade, que o cara pegou uma obra e falou assim, deixa eu dar um outro olhar, uma outra perspectiva pra essa obra. Meu toque. Exatamente. Então, acho que tem... E até um detalhe do filme também, né? E a imagem desse Nosferatu, eu acho que é a mais diferente dos outros dois, né? É a mais, tipo, até mais macabra, mais sombria. Sim, sim. Até que ele não concordo contigo. Ele não mostra quase nada do Nosferatu durante todo o filme. Vai mostrar mesmo a cara dele, assim, no final. Sempre que mostra é em volta de alguma coisa escura, com sombra, sombrio, que você só vê pouca coisa do rosto dele. Aí lá pro finalzinho que começa a mostrar, quando abre o sol e vê a cara dele mesmo. E essa parada aí também entra em mais um desses elementos que o Eggers faz de uma maneira original, né? Porque nos outros filmes do Nosferatu, o Nosferatu sempre apareceu como aquela figura, tipo, gritante ali na tela, sabe? Eles não faziam questão nenhuma de esconder o rosto dele, as feições dele. Agora, esse filme aqui, pô, até a metade dele pra frente um pouco, você tem uma ideia de como é que é essa figura do Nosferatu, só que ele é bem mais contido, né? Ele é bem mais escondido. E até fez parte do marketing do filme também, né? Porque até o filme sair, de fato, a gente não sabia como seria esse Nosferatu aí do filme. E eu acho que é interessante essa abordagem que ele teve, assim, até pra dar um choque, né? Dentro dessa própria figura, é uma figura muito mais baseada também na figura do eslavo, né? Do povo eslavo. Então, da época em que foram baseados
todos os mitos originais do Drácula, dos vampiros e tudo mais. Esse cara meio bigodudo, você pesquisar uma foto do Vlad o Empalador aí, você vai ver que ele tem mesmo esse bigode esquisito. Então, o Eggers, ele tem muito disso na cinematografia dele, que é essa questão da veracidade histórica, sabe? Ele gosta muito de entrar naquela época, ambientar aquela época da maneira mais verossimilhante que ele consegue, sabe? Então, até na figura do Nosferatu, que é pra ser essa figura lendária, sombria e tal, ele consegue incorporar esse preciosismo histórico que ele tem. É bem legal. Massa, isso aí. Olhar pra esse lado. Inclusive, uma coisa que você falou aí que você citou das histórias dos eslavos, né? Uma parte que eu gostei, que eu tava gostando do filme ali, era a trama do marido da Ellen lá, o corretor de imóveis, com a Ellen. Eu gostei da trama deles de início ali e dele saindo numa jornada pra chegar ao castelo do Conde Orlok, né? É a minha parte favorita do filme, viu? Pra mim também, cara, que é a parte que você tá ali no desconhecido. Eu mesmo nunca tinha visto nada sobre Nosferatu, não sabia nada da história, e eu gostei de estar ali no desconhecido junto com um cara, que ele também tava meio perdido, ser colocado numa casa lá, com os caras fazendo umas coisas aleatórias, aí acende fogo e sai correndo, os caras riem da cara dele quando ele chega lá, você não entende porra nenhuma o que tá acontecendo, cara. E do nada o cara tá no castelo com um vampiro. Essa parte da jornada dele que você tá comentando, é interessante mencionar também que sempre dá a impressão de que ele tá fazendo uma coisa proibida, né? Essa viagem dele até o castelo. Tipo assim, você vê que os olhares ali dos locais já estão meio que avisando pra ele, ó, não faz isso, você tá indo mexer com uma força muito maior que você. Aí começa a sonharada durante a noite, né? Dele ver o pessoal fazendo ritual, e aí que começa realmente a gente entrar no filme, né? Eu acho que é nesse ponto aí que você começa a questionar, assim, pô, o que é realidade? Esse cara ainda tá sonhando? Que porra é essa? Aí tem aquela cena emblemática também, que, pô, não é muito spoiler, mas tem uma cena da carruagem nesse filme aí que eu acho uma coisa de outro mundo, tá ligado? Tipo, você fica, parece realmente que é um sonho, um pesadelo filmado, né? Que a carruagem só abre lá e ele... Sim, a carruagem aparece no meio de do nada, na chuva. De um caminho totalmente deserto, só uns cavalos gigantes, sem ninguém conduzindo aquela carruagem, a porta abre sozinha, e do nada o cara tá lá no castelo do Nosferatu, pô. Então já indica, assim. E aí você não sabe se isso foi sonho, foi alguma coisa, realmente aconteceu. É uma das minhas cenas favoritas do filme também. Eu curti muito isso aí. As partes que eu mais curti foi essa e das partes que o William Dafoe aparece, o malucão. Não, ele dá um outro respiro pro filme também, né? Dá. A hora que eu tava desanimando com o filme, ele aparece e, tipo, meio que aumenta ali a aura do filme. Sim. Ele tem muita aura, não tem jeito, né? Mas, antes de só prosseguir, o Paulo tá, só pra situar o ouvinte, o Paulo tá meio calado porque ele não assistiu essa versão do Nosferatu de 2024, mas eu gostaria de chamar o Paulo aqui pra ele dar os morcegos pra história do Nosferatu, já que ele assistiu outros filmes mais antigos, né? E talvez até fazer uma comparação, né? Assim, pelo que a gente falou. Pelo que a gente tá falando, você tem alguma coisa a falar também, Paulo? Acrescentar, a comparar com outras histórias do Nosferatu? Qual que é seu? Olha, você foi bem sincero com o público, né? A gente aqui sempre joga de maneira transparente com o público. Vou abrir uma metalinguagem aqui. Hoje é meu aniversário, né, galera? Enquanto o pessoal tava falando aqui, como eu não vi o filme, eu tava respondendo coisa de aniversário. Então eu fiquei meio off. O profissionalismo acabou. Eu não prestei atenção em nada do que vocês falaram nos últimos minutos, me perdoem. Mas assim, se fosse pra dar uma nota pra Nosferatu no cinema, né, como um todo... A história Nosferatu, quantos morcegos? Pessoalmente, tipo, em nível do que eu gosto do filme, seria um 4. 4 de 5. 4 morcegos de 5 morcegos. Mas pro cinema, né, pra importância histórica, tanto que ele influenciou, eu daria um 5. 5 morcegos pra Nosferatu no cinema, né? Foi o primeiro, foi muito influente. E apesar de ser o primeiro, foi um primeiro que já chegou inovando, né? Fazendo um negócio diferente do que todo mundo esperaria, né? De uma adaptação de Drácula, mesmo que não autorizada. Então eu acho que o filme tem muito valor, né? Pô, e da história do Drácula, eu não sei qual dos dois filmes que você assistiu, se foi o de 79 ou de 22, mas da história do Nosferatu, assim, eu sei que você não assistiu o de 2024, mas você acha que alguma coisa diverge muito desse de 2024, pelo que você já ouviu falar desse filme? Eu ouvi muito pouco sobre o de 2024, né? Não tem como, os dois vão divergir muito, né? São feitos em momentos diferentes, né? Os dois primeiros, do cinema, assim, um é cinema mudo, o outro já é quase anos 80, mas, pelo que eu entendo, o filme do Herzog é um filme muito mais melancólico, muito mais lento, né? O Herzog, ele faz filmes que são tem uns tempos mortos, assim, muito presentes no filme, então eu acho que eu imagino que, pelo que eu já vi do Eggers, né, o diretor desse filme atual, ele se aproxima, mas ele se aproxima em questão de ser um filme mais lento, mas ele é muito mais gráfico, né?
do que o Herzog, assim, ele gosta de criar imagens muito mais impactantes do que o Herzog costumava intencionar nos filmes dele, né? Então acho que o filme deve diferenciar muito nisso, né? São filmes que são lentos, mas eles têm interesses em termos de imagem muito diferentes, assim, de chocar de maneiras diferentes, de causar emoções de maneiras muito diferentes, né? O Eggers, ele segura muito a barra, pelo menos nos filmes que eu já assisti dele, mas quando ele chega no clímax ali, ele é bem gráfico, né? Bem impactante. O Herzog não, o Herzog ele segue uma linha, assim, fica naquela linha e muito raro ele cruza a linha, né? Então eu acho que seria mais isso, é mais uma diferença no tom, talvez, né? Não na história em si, mas na identidade visual de cada filme. Massa, e realmente, né, nesse filme de 2024, ele tem esse tom que o Paulo falou, de tipo, ele é mais devagar assim, mas quando chega no clímax ele é pra impactar mesmo, que é ali, acho que o clímax desse filme seria ali quando descobre quem que é o Nosferatu mesmo, que ele tá chegando na cidade, e aí junta todos os personagens, que seria o do William Dafoe, que é apresentado ali, junto com o corretor de imóveis que já chegou na cidade, a Ellen, que já tá desesperada que o Nosferatu tá chegando, não sabe o que ela faz, e o Nosferatu tá indo com a peste. Eu acho que esse ali é o clímax mesmo, olha que ele tá saindo ali do barco, tá saindo do caixão do barco. Assim, eu gosto de ver esse filme como se ele fosse uma escadinha, cara, porque assim, eu sinto que o clímax dele vai sendo construído a cada cena, sabe? Tipo, eu sinto que cada próxima cena vai ser mais impactante do que a anterior, sabe? Então, eu consigo entender que por volta aí da metade do filme, que é essa parte que você tá falando, né, Matheus? É um clímax, mas eu gosto muito também de pra onde a história tá apontando, né, que é o final. O final também eu acho ele bem memorável, assim, eu acho que ele vai crescendo muito. Até com a chegada dos nossos personagens, né, o próprio William Dafoe que a gente mencionou aqui, que traz uma outra cara pro filme. Eu consigo enxergar essa cinematografia do Eggers aí, principalmente nesse filme, como um negócio bem gradual, sabe? Sim. E, cara, quanto à minha nota, uma parte do que fez minha nota ser um pouco mais baixa é que eu gostei, assim, dos personagens do filme, igual eu falei, eu gostei da trama da Ellen com o marido dela lá, dele indo na jornada, mas eu achei que tinha muito momento, assim, de carimbar filme cult, sabe? Tem que ser daquele jeito pra ficar como pra quem tá assistindo descobrir, imaginar, não vamos dar todas as respostas. Igual, por exemplo, a relação do Nosferatu com a Ellen, que é apresentada desde a primeira cena do filme. Sim. Que ela, ao que dá a entender, né, é um momento no passado da história original, do que se passa no filme, né? Sim. Que o Nosferatu e a Ellen teve alguma relação porque ela se entregou pra ele, fez algum pacto com ele sendo uma imagem demoníaca, e ela foi fazendo um pacto pra ele, e ela fala que se ela for liberta do não sei o que, porque não explica, ela vai se entregar ao Nosferatu. Então, eu acho que isso aí ficou muito a desejar, tipo, a explicação disso, da relação da Ellen com o Nosferatu, por que o Nosferatu quer tanto ela, por que um vampiro quer uma humana, por que ela tá ali naquela época, sendo que ela era viva há muito tempo atrás, por que ela fez o pacto com ele. Cara, tipo assim, ainda dentro desse ponto aí que você tá falando sobre a relação do Nosferatu com a Ellen, eu acho que vale comentar também que, assim, das inovações que o Eggers fez dentro desse filme, que eu já falei que é uma das minhas partes, as partes que eu mais gostei e tal, essa foi uma das que eu menos gostei, justamente pelos motivos que você tá falando, porque, assim, essa questão da sexualidade da Ellen com o Nosferatu, era um negócio, assim, que pra você enxergar isso nos filmes anteriores, você tinha que ter uma visão muito ali do subtexto, sabe? Você devia estar olhando, assim, muito, às vezes já com uma interpretação pré-concebida, pra você conseguir encontrar esse tipo de coisa. E agora, nesse filme do Nosferatu de 2024, isso é muito explícito, né? Isso é muito explícito, essa relação conturbada entre a Ellen e o Nosferatu, e ainda assim é meio mal explicada, né? Assim, deixa muita brecha pra você pensar o que você quiser, pra você preencher os pontos que estão faltando ali. Então, assim, é uma parada que eu também não curti muito dessa versão de 2024, não. Essa questão da relação sexual aí, da Ellen com o Nosferatu. E é um simbolismo que permeia por todo o filme, né? Desde a primeira cena, ela gemendo lá e tal. Então, assim... Sim. Sobre isso, tem uma parada a acrescentar sobre isso que eu, pelo que eu me lembro do filme de 79, ele também tinha essa tensão, sabe? Entre a personagem e o Nosferatu. Eu vi uns comentários que são bem interessantes, assim, de uma relação diferente que a mulher tem com a figura do vampiro, né? Não só por essa parte do vampiro como um sedutor e tal, mas pela parte mais grotesca também do vampiro, sabe? De ser uma parada proibida, que tem um fundo até meio BDSM, sabe? Tipo, em termos de simbolismo, assim. Se a gente olha também na cultura, eu acho que a mulher, ela tem um fascínio muito maior do que o homem pela figura do vampiro, né? Tanto que na literatura de vampiro, uma das grandes autoras é Anne Rice, né? Que é uma mulher, a literatura dela é muito extensa, assim, ela fez muitos livros e a maioria com essa temática de vampiros, né? Então, acho que Ela que escreveu Crepúsculo? Não. Ela
Crepúsculo, eu não lembro o nome, mas essa Anne Rice, ela escreveu, se eu não me engano, uma entrevista com o vampiro, é dela, deixa eu só confirmar aqui, mas o vampiro pra mulher, né, olhando por uma perspectiva simbólica, tem todo um outro significado, para além do que o homem pode ter, sabe? Sim, sim. Eu vi um comentário desse no Twitter, e era bem mais aprofundado, tinha um texto, eu não lembro exatamente, porque eu não... E assim, até um outro lado disso que você tá falando, Paulo, é que o Nosferatu, nas obras iniciais, essa de 79 é a que eu menos sei, então eu não posso falar com muita certeza, mas pelo menos na de 22 e nessa de 24, o Nosferatu, ele é bem essa figura do estrangeiro, né? Tipo, ele é aquele homem de fora, com a cultura bem exótica. Sim. Então, isso também pode ser levado pra esse lado aí, né? De que, às vezes, o fascínio, né? Às vezes uma história de um homem que foi corno pra um imigrante, né? Um cara que veio de fora. Sim. Então, tem muito dessa parada também que eu cheguei a ler um pouco, né? A respeito desse fascínio pelas culturas exóticas, às vezes por não ver ele como um ser humano, às vezes ver com muito exagero em todos os atributos, seja da característica, seja nos comportamentos. Ou por ser algo meio proibido também, né? Ser algo meio proibido, meio estranho, meio que não convencional, né? Exato. Porque a mulher, ela sempre foi colocada, principalmente quando a gente olha pra essa época, ela tinha uma vida muito controlada, né? E quando surge uma figura que é disruptiva em todos os sentidos, assim, na vida de uma mulher, talvez isso crie uma atração que é muito difícil de ler pelos olhos de um homem, né? Claro que é muito simbólico no filme, né? Mas eu acho que tem uma carga toda que até pra gente é difícil se a gente não ler, a gente não estudar melhor essa parte do filme, né? E tentar entender. Faz sentido. Soa estranho, pra gente soa muito estranho, mas tem uma parada que pode ser maior pra se ler disso, né? Assim, eu ainda continuo achando que não é um dos pontos mais altos do filme. Acho que é uma parte que tem todo esse substrato aí de informação que dá pra gente absorver, só que não me pegou, tá ligado? Eu só não curti mesmo, mas talvez pode ser por essa estranheza aí, né, que o Paulo tá mencionando que a gente pode ter com esse assunto, mas pode continuar, Matheus, sobre o discurso que nós falamos. Então, eu também não curti muito isso, igual eu tava falando, porque não é tão bem explicado, você nunca sabe ali se a Ellen, ela realmente gosta dele, claramente ali, depois que começa a Ellen com o marido dela, dá pra ver que ela não gosta. Aí tem uma hora que ela tá possessa lá, que o diabo entra no corpo dela, que ela fala que ama ele. Aí depois, no final, ela fica naquela dúvida, né? E no começo dá a entender que ela tá se entregando pra ele. Então você nunca sabe ali o que é ou não é, se ela gosta dele ou não. Ele, a gente sabe que tem uma clara conexão, que ele quer ela. Agora, não sei se é de forma amorosa mesmo, não dá pra entender 100% o que um vampiro quer a mulher. Eu acho que no fim das contas é mais representado como um desejo reprimido, tá ligado? Uhum. Ela também, nem ela mesma entende o que ela sente. Uhum. E, tipo, aquele começo lá eu achei, tipo, muito desconexo do filme. Tá, apresentou ela fazendo um pacto e se entregando pra alguma coisa. Mas não explica nada sobre a vida dela, por como que ela tava lá no passado e tá agora, como que ela tá com esse cara agora. Eu vejo isso muito como aquelas coisas de filme cult, que ele só te apresenta um conceito e deixa mais e te traz ali pra uma terceira pessoa pra você decidir por você o que acontece, saca? Tipo o próprio final do Farol mesmo, que é do mesmo diretor, do Eggers. Uhum. Que você deixa tudo muito subentendido pro cara pensar, filosofar e chegar num ponto. Só que, pô, é um filme de vampiro, pô. Eu não quero ficar pensando, pô. Então vai ver Deadpool e Wolverine, seu viado. Eu entendo, e principalmente agora que você fez essa comparação com o Farol, eu acho que eu compreendi ainda mais o que você quis dizer, assim. É um filme que deixa muita margem pra interpretação, mas não é aquela margem pra interpretação que você termina o filme e fala, pô, eu vou pensar sobre isso, tá ligado? Não, você não... Sim. O filme do Farol, você pelo menos termina com uma pulga atrás da orelha, você fala, pô, isso aí é real, isso aí é de verdade. Agora o Nosferatu... Você vai atrás pesquisar o que é. Os símbolos, né, o que significa cada coisa. Agora meio que o Nosferatu, você termina e fica assim, parece que ela não sabe muito bem o que ela sente, muito menos eu, pô. Tá bom pra mim. Uhum. E fica por isso. Exato. Até porque eu não vou ficar vendo vídeo de 1 hora do Omelete, ou sei lá quem seja, explicando o que é cada coisa, pô. E, tipo, isso eu falei do principal, né, que eu acho que é da relação dele com a Ellen, e principalmente o começo, mas tem vários momentos que eu captei isso, tipo, com aquele servo do Nosferatu lá, que ele aparece simplesmente fazendo um ritual e não explica pra porra nenhuma o que foi aquele ritual. Foi só pra falar que ele faz. Aí, mais pra frente, explica que ele tava fazendo aquele ritual porque ele é servo do Nosferatu e aparece ele preso na cadeia. Então, tipo, tem muito ponto aí que ele simplesmente mostra e fica por isso. Uma parte que eu gostei de ter acontecido isso é a parte da jornada do corretor lá, porque ele não explica tudo também, não deixa subentendido se é o sonho, se é a realidade, pra onde que ele tá caminhando, aquilo lá eu curti. Mas em outros momentos, tipo no servo dele, da relação dele com a Ellen, eu achei desnecessário, podia simplesmente ter me explicado, tô lá pra ver um filme, pô. O segundo ponto, se eu posso terminar aqui de complementar minha nota, a primeira era por conta disso e a segunda é mais pelo jeito do filme, não pela história em si, porque eu já falei aqui, acho que no Pop, que eu não curto muito filme de terror, e é muito por conta dessa estética de filme. Tá bom que Nosferatu não é 100% terror, por mais que seja classificado como terror, mas
mas eu não tive medo, não assustei em momento nenhum de Nosferatu, mas eu não gosto muito dessa estética de filme, que, pô, eu tô construindo um filme ali pra acabar de uma forma, sabe, tipo, não tão épica. Eu gosto de filme que eu tô acompanhando a jornada de um personagem ali, ou um filme de comédia pra me entreter, ou um filme que tem a jornada de um personagem que ele tá evoluindo e acabar num certo ponto. Eu gosto de filme pra me entreter, que eu tenho um propósito, tenho um final ali, que eu saio da sessão e falo, porra, gostei de ter visto esse filme. Foi um filme pica. Saí com o ser regenerado, assim. Agora eu vejo uma porra desse filme aí, saio, pra que eu vim nessa desgraça aqui, ver só um vampiro que mata a mulher e morre junto, cara? Vai tomar no cu, pô. Cadê o propósito do filme? Só acabou, vi 2h30 aqui de nada, pô. Não, Matheus, mas isso aí você pode esperar que no Nosferatu 2, que vai sair em 2030, Não, vai fechar todas as pontas. Vai fechar todas as pontas e a gente vai abrir o Nosferverso. É igual filme de terror. Eu não tenho um leque tão grande de filme de terror pra falar. Por exemplo, Annabelle, o Hereditário eu já assisti um pouco também. É tipo um filme que simplesmente tem uma história própria dele ali, mas caminha pra um final que não é o final que eu quero, pô. Não é o final que eu quero. Agora, por exemplo, It, que já é um terror ali mais blockbuster, tem ali a jornada das crianças que acaba no final derrotando o palhaço. Filme bom. Terror chato. Tem um propósito de ter um final bom, pô. Eu não quero filme pra ficar pensando, filme que tem um final pra mim pensar, pra filosofar sobre a vida, sobre o vampiro. Pra tomar no cu, eu quero rir e divertir no filme. Matheus, então realmente Nosferatu não serviu pra você, né? Não serviu. E nota 2? Filme de terror vai pro caralho. 2 morcegos. Mateuzinho, se não tiver super-herói, Lego no filme, já perdeu. Harry Potter. O melhor filme que existe é animação. E só pra ouvinte se situar, vamos trazer também outros filmes de vampiros, só pra fazer um jogo rápido aqui, filmes que a gente gosta de vampiro, pra não deixar você na mão aqui e acabar só com esse clima triste. Então, vamos lá. Primeiro filme, eu que já tô falando muito, gostaria de trazer, porque o meu, como eu já disse, animações são os melhores filmes, e o filme de vampiro que eu trouxe, Hotel Transilvânia. Ponto. Desenvolva, Matheus. Não tem muito o que falar, eu não tenho um leque tão grande de filmes de vampiro, né? Dentro dos filmes que eu já assisti de vampiro, tem Hotel Transilvânia, Scooby-Doo e a Música do Vampiro. Isso é foda, tá? 2 animações. Esse filme só um adendo, esse filme aí tem umas vampirinhas nesse filme aí, só te contar. Tomar no cu. Quando era criança, ficava balançado. Ai, olha aí, ó. Tá vendo? Filme que é bom, que traz emoção aí. Tinha umas Nosferata, né, Paulo? Tinha umas Nosferata, né? O cara fazia de sacanagem, pra criança ficava como? Aí, de vampiro, mais que eu vi, foi os 30 episódios de Supernatural que tem vampiro, Crepúsculo, e eu acho que acaba por aí meu leque de vampiro. Então, Hotel Transilvânia, um excelente filme aí, que tem vampiro, e tem outros monstros também, então tem muita diversidade, é uma animação que dá pra ver com filho, com um adulto, é filme pra todo mundo, é um filme que todo mundo entende, tem começo, meio e fim, então filme bom, tem vampiro, o vampiro vira morcego e a vampira casa com o humano. Puta que pariu, é vampiro pra todo lado, pô. 5 morcegos pra esse filme é a minha recomendação pro ouvinte aí. Boa. Mas então, esse é meu filme, porque eu não vou recomendar, não vou falar de Crepúsculo aqui mais, não quero meu nome atrelado a Crepúsculo nunca mais, é um nome amaldiçoado, e agora eu gostaria... Já tá sendo taxado de o maior fã de Crepúsculo do Controvérsia, né, mano? Já tô sendo taxado, só porque eu assisti pra criticar. Sempre que tem oportunidade, o cara puxa o filme e não gosta. Mas eu gostaria de estar chamando meu amigo Paulo aqui, da mesma forma que eu apresentei eles, pra falar do seu filme. Diga aí, Paulo, qual que é o filme que você trouxe? Vou falar de 2 rapidinho aqui, rapidinho. Ih, já vai furar, Rapidinho. Você falou 2 também, pô. Falou 2. Hotel Transilvânia só, paizão. Você falou do Scooby-Doo também, aí que eu te peguei. Porra, de Scooby-Doo, só citei que eu assisti essa porra. Então vou só citar, então. Respeito o Scooby. Vou falar só o nome dos filmes, acabou, se for pra ser assim. Mas enfim. O primeiro filme que eu vou falar é Quando Chega a Escuridão, um filme de 87. É um filme de vampiro bem diferentão, assim, no sentido de não ser nada próximo de uma ideia de vampiro clássico, né, como a gente falou aqui lá do Bela Lugosi e tal. É um filme que se passa no interior dos Estados Unidos, né, na América profunda. Você tem um cara que é o Caleb, ele tá num posto ali fazendo aquela coisa bem de filme americano, né, bebendo num posto de gasolina, e aparece uma moça, essa moça seduz ele vai ficar com ela e de repente ela morde o pescoço dele e ele vira um vampiro. E aí o filme parte dessa premissa, essa moça vai ter uma família muito louca de vampiros também, e o filme vai ser uma loucura vai virar uma loucura a partir disso, né. É um filme que eu acho muito foda, não tem muito o que falar para além disso, para não dar muito spoiler, né, mas recomendo muito. Ele é dirigido pela Catherine Bigelow, que ela dirigiu também Caçadores de Emoções, né, que é um outro filmaço. E um outro filme que eu vou citar rapidamente, que é O Vício, de 1995, do Abel Ferrara. Ele usa o vampirismo, né, como metáfora para vício em drogas, assim. É um filme que se passa em Nova York, preto e branco, assim, muito... Esse filme é muito vibes, né. Então, recomendo muito esses 2 filmes aí. Pra quem quer... Você
recomendações. Pra quem quer coisa de vampiro, mas não quer ficar naquele padrão vampiro, né? Com a capa e cruz e alho. Mas é vampiro. Não vai ter nada disso nesses filmes. Mas é vampiro. Mas é vampiro, é. Vampiro. É o vampiro americano. Igual o Vampire Diaries, né, Paulo? É, só que bom, só que bom. Único detalhe. Já que o Paulo falou de filme preto e branco aí, queria trazer só outra crítica aqui a Nosferatu um pouco. Pô, filme preto e branco em 2020. Nosferatu é preto, É farol. Nosferatu é preto e branco, pô? Tá doido? Não é 100%, pô. No começo não e no... Não tem nada, pô. O Matheus virou um cachorro, tá enxergando preto e branco agora? É o cachorro? Tá maluco. Enxerga a copa? Aí você enlouqueceu, mano. Da metade do filme até a hora que sai o sol lá no final é tudo preto e branco, pô. Ah, mas aí quando o Duna fez, ninguém falou nada, né? Duna 2 fez, passou batido. Quanto que Duna fez? Foi 20 minutinhos, pô. Aí, não, se perdeu. Não. Filme preto e branco em 2020 é pra acabar. Já foi o farol, já foi... Esse diretor gosta de preto e branco, pô. Ele é daltônico. Depois da crítica, vou chamar aí meu amigo Marcos pra passar o filme dele. Cara, eu já vou recomendar um filme moderno também, que trata muito aí do que o Paulo abordou aí, né? Dessa questão do vampiro como uma parada mais psicológica, mais voltada pra dependência química e tudo mais, que é o filme Mads. O filme Mads, muito pouco falado, infelizmente, porque eu assisti e me surpreendi. Saiu em 2024, ele é dirigido pelo David Moreal, não sei se... Acho que o Al em francês é ou, né? Então fica aí a reflexão pro ouvinte conseguir me responder aí. Mas enfim, o Mads, ele é um filme que ele é gravado de uma maneira muito distinta, que é um filme gravado em um único plano de sequência, pô. Ele não tem cortes, assim, entre as cenas, né? Pelo menos não tem cortes aparentes, né? Então a gente começa acompanhando a história do Roman, que é um adolescente, que ele basicamente experimentou uma droga numa festa lá, e foi dirigindo pra casa, e no meio da rodovia ele encontra uma mulher que tá toda enfaixada, saindo sangue, e no meio da estrada. E, tipo assim, meio que essa mulher não fala nada com ele, ela só entra no carro, assim, eles estão andando lá, dirigindo, e do nada a mulher, né, no pescocinho do Roman aí, o nosso protagonista. E, pô, a gente começou a acompanhar a história básica de um adolescente aí nos seus 20 anos, né, usando droga, indo pra festa e tudo mais. O editor aprova! E, de repente, essa noite toma um caminho aí que a gente nunca julgava ser possível, né? Começa a acontecer umas paradas bem cabulosas, e uma parada que eu gosto muito desse filme é como ele é realista, assim, sabe? Ele mostra... E atual, né? Porque ele é um filme que se passa na era contemporânea, então a gente tem, tipo, acesso a celular, tem umas cenas lá que o pessoal tá começando a demonstrar algum tipo de transformação, assim, pega o celular, tenta falar com os parentes, fala, pô, tô perdendo o controle aqui já e tal. Então, é um filme muito interessante, e dessas adaptações, desse símbolo do vampiro aí, dos mais recentes, foi um dos que eu mais gostei, cara. Gostei muito desse filme, principalmente por causa do primeiro fator que eu mencionei, né, que é o fato dele ser em um plano sequência, então, tipo assim, você tá sempre ali na euforia de ver o cara ali meio que começando a perder o controle de si, e é um filme que constrói a atenção muito bem nesse sentido, então fica aí a recomendação pra quem tá afim de ter uma noite muito surreal e maluca, né? Pô, massa. É da hora, bem da hora. Excelente recomendação. Inclusive, tô vendo aqui, ele tem na Prime? Não sei, mano. Não sei se tem na Prime, eu consegui aí por fontes desconhecidas, né? Mas talvez tenha. Vale a pesquisa. Só pra passar aqui pro ouvinte, filme do Paulo não tem em streaming, pesquisem por fontes. Filme do Marx não tem por streaming, pesquisem por fontes. Hotel Transilvânia, Netflix. Ou seja, Fiquem agraciados com esses filmes. Hotel Transilvânia wins. Quem tiver muito interessado, deixa nos comentários aí que a gente dá um jeito também. Tem todos os canais. Se vocês quiserem ver, fala nos comentários que vai chegar um linkzinho mágico. Do Telegram. Não fala isso não, Matheus. Vai falar isso não. A gente vai mandar um DVD, vai emprestar um DVD pra pessoa, não. Vamos emprestar minha conta do Drive. E lembrando também que todos os filmes mencionados aqui no episódio vão estar na lista do Letterboxd, né? No Controverso. Sim, todos. Vão estar na lista do Letterboxd, no link, em algum local aqui na descrição. Então estejam avisados. Eu vou ter que ouvir a porra toda de novo e ficar anotando, igual eu faço toda vez. Só falei por isso. Caralho. Então tamo trabalho pro Paulo e tamo trabalho pra você, ouvinte, assistir os filmes aqui recomendados. Provavelmente, se você chegou até aqui, se você entrou nesse episódio, você já assistiu Nosferatu 2024, mas se você é doido e só tá aqui ouvindo porque gosta da gente, assista Nosferatu 2024 e assista as outras 3 recomendações. E agora, já vamos seguindo aqui para o nosso plano sequência desse podcast para a finalização do mesmo. Então chegamos ao final do primeiro episódio do 2025. Muito grato de estar aqui. E estaremos em mais vários episódios do Pop aí ao longo do ano. Falaremos sobre os filmes que vão sair. Ainda tem muita coisa. Tem o Oscar, tem Superman. Esse ano vai ter muito filme de herói aí.
Então vai ter muita coisa pra falar. Gostaria de puxar aqui da mesma forma que iniciamos a despedida do meu amado Paulo, aniversariante do dia. Então é isso, galera. Episódio vampírico, né? Sombrio, das trevas. Mas o que não pode ser das trevas é você não dar o like no nosso canal. Isso não fez nenhum sentido, eu fiquei me sentindo magno agora, mas... Pareceu. Ainda atacou o Magnum, pô. O raciocínio foi parecido com o raciocínio do nosso amigo Magno. Mas é isso, a mensagem fica, né? Que é dar like, é compartilhar esse podcast que tá muito foda, cada dia melhor. Espalhar a palavra do Controversa. Perfeito. Caso você, ouvinte, também queira dar alguma sugestão de tema, estaremos sempre olhando aí e provavelmente, se você der alguma sugestão, nós faremos um episódio pra você que tá pedindo. Então, dito isso, chamo agora a despedida do meu mano Marques. Pô, é isso, né, galera? Chegamos aqui ao final de mais um episódio. Nosferatu continuou assombrando a gente nas telas aí, né? Por mais um século. E que venha mais um século de filmes de vampiros aí, porque esse bagulho nunca sai da moda. Queria agradecer a todo mundo que ouviu. Queria parabenizar mais uma vez nosso amigo Paulo aqui, né? Outra coisa, queria mandar um salve pro nosso editor, Fredorento12, né? Que tá aí editando esse episódio e que vai editar muitos mais. Faz o orçamento com ele na DM lá. Mas é isso, galera. Muito obrigado. 2025 vem aí, a gente vai continuar assombrando vocês muito mais do que vocês pensam. Perfeito. Como meus parceiros de bancada já disseram tudo, novamente, 5 estrelas no Spotify, like no YouTube. Agradeço por você estar aqui. Siga @Fredorento12. Teremos muito pop ao longo do ano. Um beijo pra vocês. E a palavra do episódio é Nosferatu Bigodudo. Sangue. E até o mais.